pessoal, tudo bom? Eu sou a Carolina Vilela, do PropMark, e esse é o nosso último episódio do programa O Novo Manual do Marketing, onde a gente conversou com os principais CMOs do Brasil. Esse é um projeto em parceria com a Zimes, e para essa última conversa, a gente está recebendo a Maria Fernanda Albuquerque, da Havaianas. Seja muito bem-vinda, Mafê. Super obrigada, Carol. Prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite, você e com o Trípoli. E para me acompanhar nesse papo, eu tô do lado do Marcelo Trípoli, CEO da Zimes. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Carol. É um prazer dividir esse microfone com você. É um prazer aqui conversar com uma amiga minha de longa data. Longa data. Reencontros. Mafê, a minha primeira pergunta é para você. Vamos nessa. A gente está saindo de um período de pandemia e uma pesquisa da Neotrust apontou que o e-commerce brasileiro subiu muito, né? Ele teve um faturamento de mais de 161 bilhões de reais, que é um aumento de 26,9% em relação ao ano anterior. E eu queria saber se esse aumento também refletiu nas vendas online da Havaianas nesse período e qual é o share do e-commerce atual de vocês. Sim, totalmente, Carol. Assim, o canal, não só no Brasil, né, como no mundo inteiro, nosso, vem ganhando muita força. Para você ter uma ideia, a gente cresceu quase 20% em receita no último ano. Mas um dos valores que eu mais gosto, né, na verdade, que eu sempre busco também tá dentro daqueles que a gente vai mensurar, e eu sei que mais pra frente você vai me falar sobre mensuração, é um crescimento também muito expressivo no ticket médio, né? Então a gente vê um cross-selling ou uma compra, né, de itens que tenham maior valor crescendo bastante, né? Então a gente está falando de mais ou menos 15% no ticket médio. O que é muito alto. E hoje a gente tem, ao longo da pandemia, alguns dos países europeus, né, nossos, o e-commerce mais do que dobrou de tamanho. É impressionante, assim. Hoje ele representa no mundo, pra gente, um dos canais mais fortes em termos de vendas, principalmente na Europa. Caramba. É muito forte. É muito forte mesmo. É. E Trípoli, quais são as principais oportunidades hoje para uma marca que vende moda e lifestyle no e-commerce? E o que você acha que evoluiu nesse sentido? Eu acho que o e-commerce brasileiro, ele nasceu muitos anos atrás como uma coisa muito transacional, né? Era o e-commerce que era para você comprar notebook em 10 vezes, celular. E aí as lojas online todas tinham a mesma cara, né? Aquela grande vitrine de produto, oferta, ou seja, era uma coisa muito promocional, transacional. E eu acho que o varejo de moda, de lifestyle, né, a Mafê aqui pode colocar o ponto de vista dela, é um processo de discovery, né? Você não está, na verdade, não é uma compra utilitária, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos atrás com a Dafit, e eu escutava muito do CEO da Dafit que ele torcia para o final de semana de chuva. E quando chovia, aumentava, a pessoa estava na casa dela e virava um programa, você ficar ali olhando produtos. Então, é muito diferente esse e-commerce de discovery do e-commerce que existe num processo transacional. E as marcas de moda, elas aprenderam a criar boas experiências digitais, porque obviamente que é difícil você na internet conseguir reproduzir uma loja, a experiência de uma loja, o tato, o cheiro, você experimentar um sapato ali, não é igual. Mas isso evoluiu tanto que você vê hoje uma quebra de barreira. Existia uma percepção de que, será que a moda hoje é uma coisa que funciona no e-commerce? E hoje a categoria número 1 do e-commerce brasileiro é moda. E em moda e cosméticos. E em crescimento. Então a gente vê que houve uma mudança com o próprio amadurecimento do e-commerce, e eu acho que aí a Havaianas está dentro desse, representa um pouco esse novo e-commerce, onde ele tem um papel preponderante como canal de vendas. Concordo bastante. E, Mafê, hoje em dia o digital é um dos pilares mais importantes para uma marca, né? E como você tinha adiantado, a minha pergunta é sobre o share de mídia atual de digital de vocês. Veio mudando muito ao longo dos anos, então hoje, obviamente o digital vem ganhando, né, muita força. Hoje eu diria que 50% já da nossa verba de mídia é totalmente direcionada pro digital. Fora do Brasil, 85% do share de mídia tá dentro do digital. Eu acho que a beleza aqui não é nem mesmo só
o valor de mídia, né? Mas é o que fazer com os diversos meios. Eu acho que a beleza dessa evolução também tem a ver com o que foi acontecendo nos diversos meios e ferramentas ao longo do tempo, né? Principalmente para você ter ferramentas específicas de conversão, ferramentas para criação de marca, né? De brand building, ferramentas que criam uma experiência, né? Mais completa, mais forte. Então, eu acho que saber usar, né? Os diversos meios e segmentos que faz todo sentido, assim. Então, eu acho que a gente vem evoluindo muito nessa frente. Sim. E a gente tem visto ao longo dessa série, né, uma forte migração mesmo do investimento para o digital e, inclusive, diretamente para a mensuração de resultados. E, Trípoli, você acha que isso deve continuar? Isso é uma tendência do mercado? Com certeza. Assim, o que a gente vê é que a indústria, né, a indústria ela está correndo atrás da mensuração. Aquilo que os bancos, as telcos e o varejo já fez, porque quando você tem um e-commerce que você é dono do teu canal de vendas, você consegue mensurar tudo, né? Você consegue colocar a mídia e depois fazer uma janela de atribuição e ver exatamente para cada real investido quanto gerou de sellout. Se você é indústria, se você vende em outros canais, você tem uma dificuldade um pouco maior, porque você não tem o dado de sellout. Aí você vai ficar tendo leituras indiretas e tem que ficar fazendo aferições indiretas. Isso tem mudado muito, né? Os famosos acordos de data exchange, então essa relação indústria e varejo. Está aumentando muito a coleta de dados na loja física também, né? Então o consumidor dá a informação hoje, tudo em compliance com a LGPD, ele não tem um benefício de fazer isso, e esse dado vai para essa máquina de marketing. Então o que eu tenho visto nos últimos 2 anos, muito com a pandemia, é uma revolução nesses cálculos de MROI dos anunciantes, né? Depois a Mafê pode até contar como é que é o dela, de para calcular isso. Então você começa a chegar... E aí o que acontece? Despesa de marketing, normalmente, ela é uma despesa para o CFO e para o CEO da companhia, né? Tanto investimento para um marketing. Isso. E tanto é que várias vezes começa o ano com uma verba X e acaba com uma verba metade de X, né? Vira aquela peça de ficção. Porque para fazer a meta quarta era quarta e vai sendo cortada a verba. Quando você começa a mostrar que isso é um custo de vendas e que se você tirar aquele dinheiro, você vai diminuir a sua venda, isso muda o jogo. Então, o que eu tenho visto é muitos marqueteiros conseguiram mudar o jogo e pedindo mais dinheiro, conseguindo mais budget, porque conseguem criar essa correlação financeira para os outros stakeholders da companhia. Que quem é do marketing sempre entendeu que investir em marca gera vendas. Mas para quem não está ali dentro dessa área, precisa ter um mecanismo mais direto de mensuração. E agora com o digital existe isso. E separar o marketing de performance do marketing de criação de marca, para mim, é fundamental nessa frente. Sim. Porque daí o marketing de performance passa a fazer parte de uma ferramenta de vendas. Isso. Né? Assim, entendendo que ambos são super relevantes. Se complementam, mas eu concordo 100%. E junto com esse movimento assim, de rede social e desse marketing nas redes sociais das marcas, veio muito os influenciadores digitais, né? Os influenciadores se tornaram meio que vendedores das marcas ali. E como é que é esse trabalho com o influenciador que vocês fazem e o quanto eles impactam nas vendas de vocês? Perfeito. Não, para mim é uma ferramenta, assim, mais do que essencial, até no mundo da moda que a gente estava falando antes, né? Assim, como forma de representar a marca, né? Como forma de mostrar como usar, né? Dar os diversos drivers, determinar o que tá na moda e o que não tá na moda. Mas eu vejo 2 frentes, né? De atuação de influenciadores. Uma é quando a gente usa influenciadores só como um meio mesmo de mídia, né? Como o famoso publi como um canal de criar alcance, né? Sabe que na China tem muito, né? Assim, tem esse uso do influencer muito como um canal, realmente, né? As pessoas estão ouvindo... KOL, né? KOL. É menos importante quem ele é e é mais importante com quem ele fala, e acabou, né? Assim, em vez de pôr dinheiro no Google, você põe lá, né? Assim, então é simples. E a segunda frente, né, é aquela que o influenciador empresta parte das coisas que ele acredita, de valores, né, da forma que ele encara o mundo e tal, para a marca, que também é muito forte, na minha opinião, e aqui no Brasil a gente usa bastante. Até porque, invariavelmente, para Havaianas é muito bacana, né? Pelo valor mesmo que a marca tem, né? Intrínseco com o brasileiro. Hoje, a gente tem 3 squads de influenciadores, né? Então, a gente tem algumas vertentes e categorias que a gente trabalha
exclusivamente com influenciadores. Então, a gente tem um squad para sandálias, rasteiras, né? Que a gente chama sandals, são as rasteirinhas. Uma parte para um novo sneaker que a gente chama de TNS, e uma outra parte que é para masculino mesmo, porque, por exemplo, o masculino tem uma coisa toda de aprender, de entender como usar, né, chinelo com roupa, para sair de casa, né, e como fazer essa composição, né, e até mesmo a história de ter a assertividade, né, de alguém reforçando que é bacana, que dá para ir, né, que pode. Então são peças que a gente trabalha exclusivamente com influenciadores, tem um valor gigante pra gente. Sim. E ultimamente no próprio Marca, a gente tem conversado bastante com alguns influenciadores, né, para entender essa relação deles com marcas. E o que a gente tem reparado é que é uma tendência dos influenciadores preferirem fecharem contratos longos com marcas justamente para ter uma história com aquilo, para não ser uma publicidade que acaba tendo uma desconexão, que o público não entende. Então, Trípoli, a minha pergunta para você é como que as marcas podem trabalhar isso com os influenciadores para que isso seja mais efetivo, essa publicidade seja mais efetiva? Então, eu acho que esse é o grande pulo do gato, né? A gente está vendo vários cases aí de influenciadores que têm transformado suas audiências em oportunidades de monetização, né? E eles são quase que sócios das marcas, né? Acho que o mais famoso é o Ryan Reynolds, né? Que fez isso N vezes, fez um gin, vendeu depois para a Diageo. Eu tenho gêmeas de 14 anos, né? E elas são tiktokers o tempo inteiro, né? E a TikToker número 1, ela tem uma série de marcas, que ela tem a Social Tourist, que é uma marca de moletom, né? Que ela é sócia. E a Manu só quer comprar as marcas que a menina coloca lá no TikTok dela. A gente tem um exemplo que a gente trabalha dentro das IMES, que é para a marca Eudora, né, que é com a Nina Secrets, que é uma influenciadora de maquiagem, que ela é sócia da Nina Secrets, ela ganha um percentual sobre as vendas, né? Queria perguntar, Mafê, você já viu, vocês têm esse modelo com algum influenciador que, tipo, coassina uma linha com vocês e tem essa relação quase que de uma sociedade aí com o produto? A gente nunca teve e a gente tem conversado com bastante gente para passar a ter, né? O mais parecido, talvez, que a gente tenha feito tem a ver... Foi com Gerando Falcões, na verdade, né? Em que a gente combinou com 5 artistas específicos, né? De todas as comunidades pelo Brasil, né? E que junto com eles assinaram uma linha... e parte da renda é revertida para eles, né? Então a gente ainda não tem. Nesse processo, eu acho que a escolha da pessoa, né, tem um peso gigante. Total. Justamente porque se o valor é um casamento, né? E até de verdade, né? Como vocês estão falando, de uma verdade da pessoa de fato tá lá, usar, né? Representar e tudo mais. Então, eu tenho na minha carreira uma história, né, nesse sentido que foi muito bacana de escola com a Anitta. De beats, né? Na verdade, com a Anitta, mas ainda com a Havaianas não, mas chegaremos lá. Eu acho que é uma tendência inexorável essa, também. Porque, super. Na verdade, a audiência, alguns influenciadores que eu conheço, que são amigos mais próximos, o que eles colocam que é um produto deles, vende tudo. Impressionante. Assim, a capacidade de sell-out, então, eles são um ciclo completo de jornada, do awareness, a consideração, a venda, num ciclo só ali. Sim, quando uma pessoa faz parte de uma criação, para ela é muito mais fácil explicar aquilo e que o público entende muito melhor, né? Total, é impressionante. E daí, como ele cria esse valor, né? E como ele transfere já parte do que ele representa, acredita, né, para essa marca. Eu acho incrível. Falando um pouquinho mais sobre a marca Havaianas, uma coisa muito legal que acontece com a marca de vocês é que ela é a representação do Brasil em muitos países. Verdade. E como é que vocês trabalham isso, né? Para Havaianas ter e continuar tendo esse nome, essa representação do Brasil? Olha, hoje a Havaianas é uma marca global, de fato, mas para mim, um dos valores principais, uma das frentes principais do DNA de Havaianas é justamente ter nascido a origem brasileira, né? Nascida e criada no Brasil, né? Então ela leva muito para o mundo... de tudo que o brasileiro carrega, né? Dessa cara, dessa ginga, desse jeito, né, alegre, descontraído, acolhedor, né? Muito, muito livre, né? A gente fala que a Havaianas tem esse aspecto muito de entregar essa liberdade, né? De espírito mesmo, né? De estado de espírito, né? Para as pessoas. Então, eu acho que aqui o importante é
não estereotipar, essa pra gente é uma das frentes fundamentais, né? Levar o valor e a essência da marca sempre aberto, né, para entender qual é o momento de mundo, o que está acontecendo, né, de relevância e como você se adapta. Eu e o Tripoli, a gente estava conversando um pouquinho antes de algumas marcas que fazem isso muito bem, né, assim, de que tem plataformas e essência muito sólidas e consistentes, mas que sabem se adaptar aos momentos que o mundo está vivendo, né, então eu acho que tá aí a fórmula. Ou seja, nem fica só conservador olhando para o passado, mas também não fica toda hora mudando de discurso, porque você não é consistente. Acho que tem um equilíbrio, Exatamente. tem um sweet spot aqui. Exatamente. Para mim o apego tá na essência da marca, no DNA. O resto, né, você pode olhar, né, assim, eu acho que você pode olhar e se adaptar e andar pelo mundo, mas sabendo quem você é, né, e como é que você entra nessas diversas conversas, nesses... Qual é a sua lente? Qual é a sua o contexto muda, mas você Isso aí. sempre tem a sua lente. É exatamente isso. E agora, assim, falando um pouquinho do ambiente de agência, muda alguma coisa na estratégia de uma agência quando vai tratar com alguma marca que tem essa forte ligação com o país? Como é que é esse trabalho na agência e o que você vê de diferente nesse contexto? Acho que tem uma responsabilidade muito maior, né? Uma responsabilidade ali, um peso, tipo, muito maior de você, na verdade, tá ajudando a continuar uma história. Então, obviamente, que tem que ter um time muito sênior trabalhando nisso. E um time que tem um pulso muito grande de entender o brasileiro, né? Eu acho que uma das coisas que mais se fala hoje é que as agências têm um problema de diversidade dentro das suas equipes que não representam o público que elas estão trabalhando. Que não dá, que é inviável, né? Porque até um tempo atrás, eu diria que até 10 anos atrás, 15 anos atrás, ainda se aceitava esse descolamento entre quem está produzindo, né? E quem você está falando. Com quem você está falando. E hoje não dá mais para fazer isso. Então eu acho que é a obrigação das agências garantir que quem está criando, quem está planejando uma marca, esteja conectado e represente de uma certa forma o público que vai estar consumindo. E aqui uma marca global, mas que leva essa brasilidade, o que é essa brasilidade contemporânea? Sem ser estereotipada, que inclua todo mundo. Então, eu acho que, assim, é um desafio super grande que a agência tem que estar bem preparada para fazer isso com os profissionais certos. No fundo, prestação de serviço são pessoas, né? Eu acho que a agência, o nome agência, significa muito pouco e o time significa muito mais nesse caso. Eu acho que tem uma coisa, se eu puder complementar, que é sempre ter parceiros, né? Parceria faz a diferença, eu quero dizer, porque uma vez parceiro, você seta para o sucesso. Ou seja, não depende só da agência. Depende também de quem é o parceiro, de quem é a marca, né? De fazer você encontrar a via certa. Né? E para mim é menos sobre a agência trazer uma primeira história que funcione muito. Né? Mas peraí, mas como que a gente chega, né, em uma história que faça sentido para a marca, que tenha essa essência dela, né, e vá construindo e vá melhorando, né, nessa parceria. Eu vi uma frase uma vez do CMO da Under Armour, quando eu estava falando com o David Droga em Cannes, que eu nunca mais esqueci. Ele falou o seguinte: todo anunciante tem a agência que merece, toda agência tem o anunciante que merece. Eu acho muito verdade isso. Muito bom, muito bom. Porque é os dois lados, né? Tipo assim, ou essa relação funciona dos dois lados ou ela não funciona. Isso que você falou é perfeito da parceria. Você falou uma coisa, até não tá aqui, mas me surgiu essa dúvida, que você falou essa questão do estereótipo do brasileiro e desse trabalho que vocês fazem para que isso não seja uma realidade lá fora. E a gente sabe que fora do país, as pessoas têm uma imagem do brasileiro. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais de como é esse trabalho de vocês quebrarem esse estereótipo para as pessoas verem o Brasil da forma que o Brasil realmente é. O que a gente vê, na verdade, é que a maioria dos lugares do mundo entende, né, na Havaianas, os aspectos que são aqueles que mais viajam no final, né? Então, o calor, as praias, né? As mulheres lindas, né? E é isso. Eu acho que a tentativa é sempre de mostrar o Brasil além disso, né? Além do carnaval, né? Que mais, né? Como é que a gente tem artistas incríveis, né? O que a gente tem de diversidade cultural, de biomas, né? Desde a natureza até, né, para frente, de artistas mesmo, né? De criatividade e tudo mais. Então, acho que a tentativa é sempre buscar o Brasil sendo verdade, né? Naquele lugar que vai além do que as pessoas já conhecem. Acho que é meio por aí. E uma coisa da Havaianas também que a gente reparou muito é que já faz um bom tempo que a Havaianas deixou de ser uma marca de chinelos. As pessoas não enxergam mais a Havaianas como uma marca de chinelo. Hoje é uma marca de moda, uma marca de lifestyle.
E nesse setor, a gente vê uma mudança de tendências numa velocidade muito rápida. Verdade. Então, é uma questão de semanas para que uma coisa que era moda se torne brega, não precisa de muita coisa. E então, nesse sentido, eu queria saber como é que vocês trabalham isso, para estar sempre vivendo aquela tendência, estar sempre dentro daquilo, e adaptar isso para a linguagem da Havaianas. Perfeito. É totalmente verdade, né? A gente fala que é uma marca já de lifestyle, que ela vende um valor, né? De fato, ela vende um estilo de vida mesmo, né? Propõe um estilo de vida. E que daí a gente tem muito mais já hoje no portfólio do que só chinelos, né? Tem vários diversos, de diversas formas e modelos e tal, mas vai muito além mesmo, desde de sapatos fechados, né? Roupas, acessórios, é uma frente de muito crescimento impressionante, diversas frentes dentro mesmo de calçados, né? Sandálias, rasteiras, slides, né? E coisas diversas. Então, eu acho que a forma de garantir que isso tudo, né? Que esse portfólio grande, né? Fique sempre atual, a gente ter times muito diversos, como o Tripoli falou, e também espalhados pelo mundo. Isso tem sido para a gente sempre muito relevante, né? Então, apoiar o olhar, né, nos Estados Unidos, que lança muita cultura, principalmente cultura pop, né? Tem uma coisa muito relevante, e a moda está sempre causada aqui, né? E na própria Europa, que tem um mundo, né, principalmente de high fashion, muita força, né? Uma tradição já. É super bacana. Eu acho que, como a gente estava falando do outro lado, né, da lente de Havaianas, o importante a Havaianas não vai copiar isso tudo, né? Ela vai entender do que das tendências, né, faz sentido, e daí a gente adapta, né? Então tem uma lente aí no meio do caminho. Acho que tem as tendências naturais, por exemplo, cor da estação. Isso é uma tendência para todo mundo, né? Para todo mundo tá no mundo da moda e tal. Mas tem alguns outros que você tem que entender como é que você vai usar, o que faz sentido e como é que você adapta para você. Então, sei lá, um solado chunky, né? Assim, é um momento super legal, e a gente falou, pô, tem uma frente nossa que pode ter, né, uma plataforma mais nesse sentido, de maior, mais fortona, assim. Então, vamos, né? Então, eu acho que tem esse jogo de vários lados. Sim. A Mafé falou um pouco, né? Acho que tudo isso que você está falando, acho que se reflete muito na questão de você manter a essência da marca, independente da tendência que está no momento, né? E aí, Tripoli, a minha pergunta para você é como a Mafé deu exemplos da Havaianas, né? Mas como as marcas podem fazer isso? Acompanhar as tendências para estarem sempre ali entre os assuntos, acompanhando esse assunto, mas manterem as suas essências. Eu acho muito importante que a marca primeiro saiba qual é a sua essência, que eu acho que algumas não sabem, na verdade, né? Acho muito importante que líderes de marketing não queiram sair mudando essências de marca cada vez que mudam de cadeira, né? Porque isso é outra coisa que atrapalha, né? Porque tá falando com a Mafé antes da gente começar a gravar aqui, essa importância da consistência da marca, né? Eu acho que você tem que ter alguns big bets que são long term, né? Você tem que acreditar em alguma coisa e ficar stick to it, né? Tipo, você não pode querer toda hora surfar a onda do momento, porque senão é tudo efêmero. Hoje eu brinco que o mundo é tipo uma roda gigante, né? A rede social é assim, você entrou hoje, tanto faz se é um sucesso ou uma crise, ela é muito efêmera. A crise acaba muito rápido e o sucesso também. Então, e aí você pode ficar viciado no próximo e você querer sempre um trending topic. E eu acho que tem uma coisa que é qual é o constante, né? Tem uma vez eu vi uma campanha da Montblanc que ela falava, no mundo de tantas mudanças, é bom saber que algumas coisas estão aqui para sempre. É isso mesmo. É isso. É bom a gente saber, assim, o que fica, né? Porque, assim, as coisas são muito... A gente tá vivendo um mundo de uma cultura pop muito descartável. Quem é famoso... E é muito pico, né? A pessoa fica famosa muito rápida e ela fica... E isso, inclusive, tá gerando um problema de saúde mental, né? O mal do século XXI é a saúde mental. Por isso, né? Porque é uma gangorra, uma montanha-russa. Então, eu acho que bons trabalhos de arquitetura de marca, e aí boas agências que podem ajudar as marcas nessa arquitetura de marca, elas conseguem separar esse nós daquilo que é para ser o constante. Né? Não dá para você ser o constante e ignorar o mundo à sua volta, o zeitgeist do momento, mas não dá para você querer pegar uma carona constante de qualquer coisa e desfigurar a sua própria marca. Sim, não, faz total sentido. Mafê, eu queria conversar um pouco agora com você sobre a linguagem de Havaianas. Vocês têm um humor que é bem próprio. É muito próprio. Vocês acompanham algumas piadas, alguns memes que estão acontecendo, de um jeito que vocês fazem isso ser muito de vocês.
isso sempre foi uma meta da marca, esse bom humor? Ou isso foi sendo descoberto ao longo da trajetória da marca? Ela é parte da linguagem, ela nasce junto com a marca justamente pelo reflexo do brasileiro, né? O brasileiro tem essa ironia leve e solta, né? Que não é doída, né? Assim, de você se sentir mal, né? É do bem. Que nem humor inglês, exatamente, assim, né? não é picante, né? Mas ela é do bem, né? Ela é aberta, tal. Então ela sempre reproduziu muito esse lugar. Não é simples para quando você vai fazer isso globalmente, exatamente como você está falando, né? Porque o humor tem muito a ver com a cultura local. Né, assim, muito. Parte das coisas mais interessantes... humor global. Muito difícil humor global, né? Assim, então, parte das coisas mais interessantes é justamente porque você faz uma graça, e para Havaianas isso é muito verdade, da história meio do dia a dia, né? Da coisa mais mundana. Então, e que não é uma verdade para cada lugar. Então, mas eu acho que esse bom humor, né? Que não é o humor, mas é o bom humor, né? Esse estado de espírito leve, né? Esse easygoing que a marca leva, ela consegue, né, amplificar e levar, e que para mim é um dos maiores características de reflexo do brasileiro mesmo. E como é que você, Tripoli, vê essa questão das marcas usarem esses memes e essas piadas nas suas campanhas, assim? Como é que você enxerga esse movimento? Eu acho que assim, faz tempo já que as marcas não podem só olhar alcance e frequência, né? Que era a métrica dos anos 90 ali de comunicação. E que existe um componente junto de alcance e frequência que é o famoso engajamento, né? Que isso é uma palavra meio gasta, pode significar várias coisas. Mas para mim, engajamento é quando a marca ela é relevante porque ela está ou gerando ou participando de conversas. Né? E aí, um dos jeitos mais fáceis não mais fáceis, mas que fazem mais sentido para participar de conversas é quando a marca consegue pegar esse zeitgeist do momento e, através de um meme, através do humor, que é a linguagem do brasileiro. O brasileiro lida com humor, né? Até quando as coisas não estão indo bem, que inclusive é uma válvula de escape boa, né? Porque em vez das pessoas saírem matando aqui nos Estados Unidos, aqui não, as pessoas fazem piada com a desgraça, que às vezes é o único jeito de você sair daquela situação ruim. Então eu acho que uma marca hoje, ela precisa ter esse 3D, né? Então tem alcance e frequência e tem esse terceiro componente ali que é relevante. E aí eu acho que, de novo, a Havaiana faz um trabalho incrível porque se manter relevante através do humor é uma ciência. Né? É fácil errar a mão. Ainda mais no mundo no polarizado que a gente vive hoje, né? Eu acho que algumas marcas estão se retraindo e falando, não, eu prefiro não entrar na polêmica. Só que elas são ignoradas. Então, algumas marcas... Se tem dois tipos de marca hoje. Aquelas que estão correndo risco e conseguem se manter relevantes, mas estão correndo risco, algum nível de risco. E aquelas marcas que não correm risco nenhum, mas também são ignoradas, que também acho que não é uma boa saída para as marcas. Sim, não, totalmente. E a gente tinha comentado aqui um pouco antes sobre algumas colaborações, né? Isso. E a Havaianas é uma marca que faz algumas colaborações, faz bastante colaborações. E eu queria entender como é que essas parcerias são desenhadas e como que ter uma parceria, uma colaboração com alguma outra imagem assim reflete nas vendas da Havaianas. Sim. Collabs são uma das maiores frentes de atuação que a gente tem, assim, hoje, né, e é parte do plano. Então, que é diferente, né, a gente tem uma parte de licenças mesmo, né, de licenciamento, por exemplo, como uma parceria que a gente tem com a Disney, que é mais um reflexo, é mais um meio, né, de amplificação de produtos específicos. Hoje a gente tem mais ou menos 35 licenças. E, em contrapartida, existem as collabs, né? As collabs, de fato, é aquele momento em que a gente senta juntos, duas marcas, ou duas, né, uma marca e pessoas, né, que também são marcas, para de fato, co-criar, né? Para sair novos produtos, novos pensamentos, novas frentes ali de experiências, de plataforma, o que quer que seja que a gente vá vender. Então, para a gente é uma frente super, super importante. Eu acho que a busca aqui sempre é sobre histórias relevantes, né? As collabs, no final, elas deveriam gerar isso, na minha opinião. A gente tem até diversos modelos, né? E a collab dá um trabalhão porque, no fundo, ela não tem um processo só. Porque as marcas são completamente diferentes, né? Então, até o que a gente vai colaborar, né? Se é um produto, é um chinelo, ou se de repente a gente vai criar um do zero, ou se a gente vai fazer outras coisas, né? Um drop que vai ter mochila, roupa, né? Juntos. Então,
Então são formatos muito diferentes. Eu acho que, falando das marcas, né, que a gente escolhe, ou elas têm uma frente muito parecida com a Havaianas, então a gente já fez colaboração, por exemplo, com o Biscoito Globo e Mate Leão, né? Pra mim, Biscoito Globo, Mate Leão e Havaianas é quase, né, um casamento, né? É quase uma representação do carioca, né? Assim, é uma coisa que funciona muito bem, juntos. Em contrapartida, tem algumas outras histórias, por exemplo, que eu estava contando para vocês que a gente está fazendo atualmente, né, com a Market. A Market é uma loja, né, de streetwear americana, super bacana, super hypada, e eles vieram para cá, para o Brasil, foram conhecer o Brasil inteiro, foram nas nossas fábricas, a gente pensou juntos em produtos específicos e novos, então, né, o CEO dele estava nas areias nossas, e ele falou, meu Deus do céu, né, as areias são ultra quentes, então a gente criou juntos um produto termosensível, né, então, portanto, quando você põe o pé quente, ele marca o pé, que é super diferente, tá? Então tem um lugar aí de história por trás, de inovação, né, de inventividade que pra gente é super relevante. Sim. E Trípoli, na visão da agência, assim, quais são as melhores estratégias para que uma marca faça uma colaboração de sucesso? Eu acho que a Mafê contou várias aqui, é melhor do que eu para responder, mas eu posso dizer da minha experiência que tem um pouco de legitimidade, né, naquela parceria, né, as pessoas não são idiotas, elas se ligam se é uma relação oportunística ou se orna, vamos dizer assim, né, para usar o termo bem popular aqui, aquela marca A com aquela marca B. Também é muito importante que exista um compromisso, um commitment de longo prazo, que não seja um negócio, fiz agora, acabou, então, e que o produto seja único ali, que não seja... Tipo, troquei o logo A pelo logo B. É o mesmo produto que só teve uma troca de logo. Então, eu acho que as parcerias que eu vejo que dão mais certo são que seguem um pouco esses ingredientes ali, que existe ali um processo de cocriação de verdade. Porque, às vezes, é chamado de collab, mas é só alguém assinando. E eu acho que isso muda tudo quando é de verdade uma cocriação ali que a pessoa participou, né? Então, tipo, de novo, o caso que eu conheço mais próximo hoje, que é o caso da Nina Secrets, ela aprova a fragrância, vai lá no laboratório da Boticário, não gostei dessa, abre enquete no Instagram dela e pergunta, ou seja, ela estende, inclusive, para os seguidores dela a participação da cocriação. Cocriar também. Ela chama uma galera para fazer teste antes de lançar. Então, isso assim, então quando o produto ficar pronto, não só ela, mas como a comunidade dela sente que fez parte daquilo. E aí vende, que nem pão quente. Isso aí. E, Mafê, agora falar um pouquinho de mensuração de resultados, né? Como é que vocês mensuram esse resultado de investimento de marketing? E se vocês usam alguma metodologia de MROI, como é que vocês coletam os dados dos consumidores? Olha, o Trípoli falou um pouquinho antes, né? Para mim, essa é a parte fundamental. O que não é medido, né? Não existe. Né? Assim, então, não pode melhorar, né? A gente não sabe para onde ir e tal. Então a gente faz tracking de muitas coisas diferentes, né? Desde das métricas mais naturais de vendas, né? De volume, margem, né? E de todo esse mundo vendas. Como uma parte muito grande de marca, para a gente que é fundamental, né? Então, a gente tem o BHT, né? Que é a nossa forma de mensurar o poder da marca. Além de todos, MROI, o ROAS, principalmente, né? E todas as demais métricas ligadas ao universo daí online, e-commerce e tudo mais. Então, CAC, entender qual é o tamanho, né? Qual é o custo de aquisição de cada novo consumidor e cliente, né? O engajamento, métricas mesmo de qual é a relação que essas pessoas estão tendo com Havaianas, né? E como a gente está transformando isso, fazendo essa conversão acontecer. Então, dependendo do universo, assim, tem frentes muito, muito diversas para coisas diversas mesmo. Sim. Trípoli, você é um grande defensor, né, que o mercado adote o MROI. E então eu queria que você falasse dessa forma, mais um pouco desse lado, assim, de CEO de agência e tudo. Quais são os benefícios disso e como isso funciona, assim? O que isso pode trazer para uma marca como a Havaianas ou as outras marcas? Acho que o próprio benefício é o marqueteiro conseguir mais budget, né? Eu acho que quando você consegue mostrar o resultado desse investimento, você consegue garantir a sustentabilidade desse investimento, né? No final das contas, nenhuma empresa está construindo marca que não seja para gerar receita para a companhia. O marketing, ele é um instrumento de geração de vendas, né?
Então, como isso... Valor. De valor, de vendas do Valor, tempo, né? isso. A marca forte vai gerar vendas do tempo. Eu sempre falo que, né, eu gosto muito desse termo de brand performance, né? Porque no final das contas, se você faz só performance, você gera uma venda imediata. Se você faz só brand, você não consegue às vezes cruzar com a venda daquele momento. Então é um ecossistema aqui, né? E eu acho que existem hoje, acho que essas metodologias de marketing ROI, elas evoluíram muito ao longo do tempo. E hoje você consegue ter uma metodologia de marketing ROI que meça a jornada completa. Perfeito. Porque em algum momento o marketing se dividiu, né? Você tem as agências de performance, o marketing de performance, as agências de branding, e quase que virou um negócio assim de tipo, um não fala com o outro. Né? Inclusive as cadeiras, em muitos anunciantes, você tem a pessoa que cuida de branding e a pessoa que cuida de performance, às vezes com reportes para fora, assim, tipo... E é uma perda muito grande se você não criar conexão. Então eu acho que hoje o que existe é uma metodologias. E aí cada indústria vai ter uma que funciona melhor para ela, né? Mais varejo, mais indústria, mas que conseguem cruzar tudo isso, né? Então hoje é possível você entender o investimento que eu estou usando na construção da marca hoje, qual que é o impacto na venda de daqui a 6 meses, daqui a um ano. Eu acho que isso é novo. Eu acho que o NPS também, para mim, é uma ferramenta fundamental, né? Onde você medir nível de serviço, né? Assim, porque, no fundo, a competição virou uma grande... não é sobre o seu competidor direto, é sobre a melhor experiência que o usuário passou a ter, né? Assim, então, eu também acho que essa é uma frente super grande, né? Uma tentativa de sempre estar melhor na parte de entregar uma experiência funcional bacana para as pessoas. O NPS é um dos melhores indicadores que você vai conseguir gastar menos dinheiro com mídia para atrair aquela venda depois que você tem um cliente satisfeito e que vai voltar a comprar com você. Bom, gente, a gente está chegando no final do nosso programa, mas antes de encerrar, eu quero fazer mais uma pergunta para cada um. Mafê, durante todo esse projeto, a gente falou muito sobre as mudanças do marketing, né, ao longo desses anos. E a minha pergunta para você é justamente essa. Para você, o que mais mudou durante esse tempo e quais são as suas expectativas para o setor? Nossa, que mudanças, muitas, assim, não podia ficar horas. Mas eu acho que algumas tiveram uma mudança mais, talvez até mais efetiva e mais sólida do que outras que a gente ainda está olhando, né, para onde vão. A primeira, para mim, certamente é data, como a gente estava falando antes, né? Essa é a primeira vertente de mudança, de você passar a conhecer as pessoas intrinsecamente, né? E para o marketing muda tudo. Não só no momento de defender as suas verbas, mas de você já largar sabendo com quem você está falando, como você adapta, né, a sua mensagem, oferta, produto, né, o que quer que seja para pessoas específicas, né, de forma muito mais assertiva. E eu sou super a favor de errar também, não tô tentando não errar, tô tentando ser mais assertiva. A segunda, para mim, tem muito a ver com a omnicanalidade, né? Acho que essa história que gera muito, né, que conecta muito com experiência, que a gente também falou, é fundamental, né? Assim, essa compra de diversos lugares, né? Uma hora você fala no WhatsApp, daí você entra para entender, e daí você está na loja física, você tem que viver alguma coisa, ainda mais para uma marca global, né? Como a gente, e essa multicanalidade garantir que você tenha a mesma marca em todos os canais, né? Fazer com que as pessoas vivam experiências próprias do canais, mas parecidas, né? E consistentes com aquela que a marca tem. Eu acho que é uma mudança, assim, completa, né? De forma de entender e até entender a organização mesmo, né? Como é que isso reflete nos seus times, né? E entendendo essa jornada. E eu acho que uma terceira, se eu for só elencar 3, que é triste, né, tem muito mais, mas talvez a terceira para mim tenha a ver com sustentabilidade e toda a parte ESG, né? Eu acho que a pandemia mesmo trouxe acelerou esse ponto para as indústrias e para os consumidores, usuários que estão olhando as marcas de uma forma completamente diferente, né? E que muito num curto prazo, aquelas que não entenderem o seu papel na sociedade, no mundo, vão ficar para trás, né? Assim, então, eu diria isso. Vamos que vamos. E, Trípoli, minha última pergunta para você é: qual é o papel das agências nesse desafio de acompanhar esse mercado? E como a agência pode ajudar uma marca a se manter relevante nesse mercado que muda com uma velocidade extrema? Acho que as agências têm que se ressignificar, né? E talvez o nome agência, inclusive, seja bem ruim, porque vem de agenciar, né? Tipo, a agência, o conceito da agência, estrito sensu ali, ela está agenciando um veículo, e eu acho que esse é um papel
é um pedacinho só do que ela deveria estar fazendo, né? Ela deveria ser um business partner, né? A gente fala muito que a Zimes é uma professional services, é uma empresa de serviços profissionais de marketing, de gerar crescimento para os nossos clientes. E é muito diferente essa definição de uma definição de agência clássica, né? Então, a agência ela tem que ser tipo um radar do que está acontecendo no consumidor, ela tem que ajudar os líderes de marketing a trazer essa esponja de fora, já que o mundo está tão líquido, tão inconstante, em tanta transformação, a gente tem que ser esse radar. A gente tem que entender do negócio do cliente, tem que se apaixonar pelo negócio do cliente, tem que estar ali vivendo as dores do problema da fábrica, da logística, da margem, do imposto, do insumo que aumentou o preço, do mercado que fechou. Tem que ter uma relação ali de quase que uma extensão natural do cliente. E de novo, com relações ali mais sólidas, né, e menos transacionais, né? Acho que a agência que tem relação transacional com o cliente e vice-versa é um negócio pobre, né? Então, eu acho que assim, o sucesso na relação agência e cliente vem da intimidade, né? E a intimidade você só constrói com o tempo. Então, o que a gente tem visto aí, a Zimes tem 1 ano e meio, mas em 1 ano e meio de vida a gente conseguiu ver muito já que qual a diferença que faz essa intimidade nas relações e no resultado do negócio para o cliente, que é o que interessa, porque o que vai manter a relação é bom resultado de negócio. Bom, gente, a gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa série de entrevistas. Muito obrigada pela tua presença, Mafê. Prazer enorme. O prazer foi todo meu. E, Marcelo, foi um prazer estar com você nessa trajetória. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, Carol. Obrigado a todos que ouviram e assistiram a gente aqui. Até o próximo. Até o próximo.